Gravar. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Essa é uma conversa que surge a partir de uma peça, A Única Certeza, que visa trazer um olhar sobre a morte, como lidamos com ela, com o luto. E hoje nós temos aqui o Zé Regino, que é o diretor da peça de teatro, eu, Lu Chute Paranseva, que no universo do Kundalini Yoga, meu nome espiritual, e convidados especialíssimos para debater sobre esse tema tão delicado, a Subhag Kaur Khalsa, o Gururaj Singh Khalsa e o Prem Bhagat Singh. São três pessoas que me tocam profundamente dentro da perspectiva que eles já me apresentaram, de como eles veem esse tema, né, e como que a gente pode olhar para isso. E queria ir dando a palavra devagarinho para cada um de vocês e para o Zé também, porque a gente tem muito caos e muita história atrás dessa peça, para quem tiver curiosidade. E aí vamos seguir. Eu proponho o seguinte, eu vou dar um espaço para cada um dos debatedores, para eles falarem um pouquinho como o tema chega, e eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas capciosas, que eu sei que eles têm tesourinhos aí para nos apresentar, e depois queria ouvir quem esteve presente, né? Eu sei que a Indranan tem que sair mais cedo, né, Indra? Aliás, você já tem que sair, né, amor? Eu remarquei o compromisso para poder acompanhar. Ah, que lindo. Então tá. Então eu queria passar a palavra para a Subhag. Subhag, eu acho que você traz uma experiência também de vida, né, meu bem? Muito preciosa nessa área. E é atuante na yoga que vê a morte, pelo menos a nossa linha, né, de uma forma que eu acho tão elevada, né, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Eu devo dizer que isso me desafia até hoje, embora me toque profundamente o coração, mas estar presentes às mortes das pessoas que eu acompanho e aos processos me desafia muito nessa perspectiva. E eu queria te ouvir um pouquinho e sobre a peça, como te chega. Enfim, eu acho o impacto foi de dupla mão. Primeira vez foi tem a mensagem abrindo um tópico que realmente ficamos desconfortáveis de abordar, e tem o lado da entrega. Então, na forma de entrega, eu fiquei completamente surpresa, não porque eu duvido de seu talento, mas eu nunca tinha visto disso, tanto do José, a forma que foi abordada, a maneira, de colocar a linguagem que foi usada, foi alguma coisa que realmente tirou minha respiração. Bem provável que você não sabe, Lu, e as outras não sabem, mas antes de entrar no campo de yoga, eu me formei como assistente social. O meu primeiro trabalho depois de formar era no hospital, um lugar bem no norte dos Estados Unidos, em Maine. E uma de nossas tarefas era de fazer parte do grupo que chama Code Blue. Então, quando alguém entrou no hospital no estado de vida e morte, de ataque de coração, nós fomos chamadas. Então, eu desde 21, 22 anos, meu trabalho era lidando com pessoas nesse momento da vida. Não sei se eu já contei isso para você, mas pois é. Então, essa foi muito impactante para mim, de sair da universidade e ter essa entrada na vida profissional. Depois passou anos, eu mudei para Brasil e realmente não, meu segundo momento era
de acompanhar meu marido, que pegou a diagnóstica de câncer, e foi 4 anos de essa jornada em família, de despedido. Todas as fases que Kubler-Ross notou. Nós falamos hoje de manhã, ou hoje à tarde, sobre Elizabeth Kubler-Ross e a maestria que ela levou para esse tópico, dos estágios que nós passamos como ser humano lidando com uma morte na família, que foi muito rico, tanto durante minha passagem com meu marido, que eu acho para cada de nós já perdemos alguém querido. Eu acho que não tem ninguém aqui que não passou, se não muito de perto, um pouquinho mais afastado, mas cada vez que nós temos essa oportunidade, eu vejo como a última dádiva que a pessoa está dando para nós, na abertura, nessa sala que a gente fica, sabe, um dia vai ser minha vez, como eu vou enfrentar isso? A gente acompanha um querido lá para essa sala onde a gente só passa sozinho. E depois nós saímos, mas é uma dádiva. Então, eu estou muito interessada na conversa dos outros, não vou ocupar mais tempo, essa gravação vai ficar horas e horas, mas eu adorei esse chamado, porque já faz tempo que eu queria voltar para essa, já me tocou desde meus 21 anos, eu quero voltar nessa área também. Então, muito obrigado, Zé, foi maestria, o jeito que você levou para o Sevec, e eu sou muito grata de ser convidada e de participar nessa reunião. Muito obrigado, eu vou passar o microfone de volta. Gratidão, Subhag. Posso passar a palavra para o Guru Raj? Pode, Satnam. Satnam. Queria primeiro parabenizar o José, acho que é a primeira vez que eu estou vendo ele assim, ao vivo não, mas se mexendo. E também para a Anseve, que sempre teve muito carinho por esse tema da morte. Já acompanhei desde a formação dela, quando ela escreveu o livro O Manual da Pequena Morte. E é uma pessoa que sempre quando aparece alguma coisa assim para mim sobre esse tema, eu converso sobre, compartilho, né? A gente conversa sobre esse tema. É também uma pessoa que sempre está transformando o que ela aprende em arte, né? Então, pode ser através da escrita, da música, e agora através dessa peça. E que você continue assim. Também é uma grande alegria estar aqui com a Subhag, que está há tantos anos aí compartilhando a tecnologia do Kundalini Yoga, e que sem ela, com certeza, a Kundalini Yoga no Brasil não seria o mesmo. E também com o Prem Bhagat, que é outra pessoa que adora esse tema, que vê esse tema com muito carinho, e também é outra pessoa que sempre, quando aparece alguma coisa sobre esse tema, a gente troca informações, enfim, a gente está sempre conversando sobre esse tema, porque esse tema é realmente fascinante. Quando eu estava aqui observando a conversa que estava acontecendo antes de a gente abrir oficialmente a nossa conversa, eu vi alguns pontos muito interessantes que foram falados, né? A gente falando sobre como esse momento é um momento que alguns veem como um momento delicado para tratar desse tema, mas também um momento que a gente pode usar para trazer esse tema à tona. Isso é muito yógico, é como o Kundalini Yoga vê a morte, porque a morte não deveria nunca
nos pegar desprevenido. A gente deveria sempre estar atento à morte, nos lembrar a cada dia, a cada momento, de que desde o primeiro segundo que a gente nasceu, a gente está caminhando à morte. E a tecnologia do yoga e do estilo de vida yógico é muito sobre permanecer na lembrança da morte, mas não de uma maneira fúnebre, talvez, mas de uma maneira que qualifique a nossa vida. Então, para nós, do Kundalini Yoga, lembrar da existência da morte é sempre lembrar que esse pode ser o nosso último momento, nossa última chance. Então, vamos fazer dessa chance a melhor possível. E outra coisa muito interessante que eu achei que foi uma expressão que alguém usou, acho que foi a própria Paransevic falando que talvez, ou talvez a Dasplin Devi estava falando sobre fazer do cuidado com a morte, de trazer o tema da morte na discussão ou no próprio atendimento na área de saúde como um funeral antecipado. E eu pensei, poxa, se tratar com o tema da morte for igual ao funeral que eu quero ter para mim, vai ser ótimo. Porque meu funeral, com certeza, vai ser um funeral bem baiano. Então, a gente também pode aqui discutir, ter a chance de pensar sobre qual é a real forma que a gente quer honrar essas pessoas que partiram, os nossos mortos, e a gente pode ter maneiras diferentes de processar isso. Passa agora. Perfeito, Guru, lindo. Vou passar a palavra para o Prem Bhagat. Aí a gente segue para o Zé Regina. Satnam, pessoal, muito bom. Obrigado, Paransevic, pelo convite. Vocês me escutam? Sim. Escuta bem? Me escuta? Ok. Parabéns para você, para o José Regino, por esse trabalho. É muito bonito esse formato, assim, para começo de conversa, esse formato, essa linguagem que vocês encontraram de abordar o tema. É tão delicado, tão sutil e tão direto. Né? É uma cena que é muito nítida, assim, o que o coração está ali. E a gente vai caminhando com vocês em cada história, em cada música. E eu fui vendo aquela seleção musical e falei, uau, nossa, essa música ressoa em mim. Nossa, essa música é especial para mim. Falei, poxa, eu estava junto com vocês aí fazendo essa seleção, porque só o mais favorito apareceu. Uhum. E eu quero agradecer muito Subhag, Gururaj, pela companhia e por cada um que está aqui, porque refletir sobre esse tema é muito importante, é muito necessário. E se a gente não busca escutar esse convite que esse tema nos traz em vida, a gente acaba sendo convidado num momento que às vezes não dá para processar tudo isso, né? Uhum. E a arte é uma linguagem que nos oferece uma forma tão bonita de processar temas difíceis, né? De elevar e de dar sentido, né? A gente pegar, né? A gente pegar no fado, né? Na tragédia grega, na arte desde o início, ela foi uma forma de traduzir as nossas sensações, as nossas experiências, e isso tudo facilita que a gente elabore, né? Então, eu espero muito que essa peça possa facilitar, e eu tenho certeza que já está fazendo isso, facilitar a elaboração, né, do nosso luto, né, de cada um, e quem vai acompanhar. Uhum. Tem uma questão sobre a morte, alguém falou, antes da gente começar a conversa aqui, antes de assistir a peça, sobre o tabu, né, que a morte é um grande tabu. Eu costumo pensar que é o maior tabu. A gente pode falar sobre os outros tabus, mas a morte, muitas vezes, a gente não fala. E se a gente não fala, a gente não tem esse espaço, né, para elaborar. Então, é muito importante trazer esse tema e trazer com esse olhar mais acolhedor, né,
é um convite para a gente rever a vida, né, e dar valor à vida. Cada um vai lidar de um ritmo, de um modo. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar, e que para mim pessoalmente, né, eu ia dizer perdi, mas a gente não perde, né? Meu pai faleceu tem 2 meses, fez 2 meses agora há pouco, e é algo que eu escutava, que fazia muito sentido para mim, que agora eu estou experimentando isso muito na pele, né? Sendo um falecimento tão próximo, que é dar vida a essa pessoa através da nossa vida. Então, esse é algo que me apoia bastante. Dar vida a quem foi através da nossa vida. Então, ter essas memórias, ter esse carinho e entregar. Uhum. E com essa tranquilidade de que aquela experiência ela pode ser dedicada, entregue, né, para quem foi e que, de alguma forma, essa pessoa, essa consciência recebe, né, ou que, pelo menos, isso nos torna melhor e mais fortes. Dar vida a quem foi através da nossa vida. Que lindo. Faz todo sentido, né? Todo sentido. Aliás, tem um desenho animado que eu esqueci o nome agora, da morte mexicana, é Viva a Vida, que fala muito desse perpetuar o outro na nossa memória, né? Então, faz muito sentido isso. Eu acho que, no fundo, todos nós gostaríamos de deixar um legado, em parte, para perpetuar, né? Muito bom, querido. Obrigada. Bom, o Zé, ele nem precisa de apresentações, né? Aqui em Brasília, ele é mais conhecido que nota de R$ 2. No meio artístico, o Zé marca história. Ele foi o fundador do Celeiro das Antas, que é um dos grupos de teatro mais antigos da cidade, inovadores até hoje, né, Zé? O meu aprendizado nesse processo foi, primeiro, entender que a gente pensa que supera as dores, mas elas estão sempre adormecidas. Porque quando o Zé cutucou assim, quais suas dores, eu pensei que eu estava resolvida. E estou, né? Mas não no nível que a gente foi convidado a trabalhar com esse processo todo. E aí eu queria ouvir o Zé um pouquinho e abrir para perguntas, para debate, para reflexões. Tem que abrir o áudio. Vamos lá, gente. Bom, muito agradecido pela presença de todos. É, assim, grandioso para mim estar podendo compartilhar com vocês. Vou ser breve, porque a gente já ficou... Vocês já ouviram 1 hora do discurso nosso, né, Lu? Tá lá. Bom, mas eu trabalho... O tema da morte, ele não é um tema distante para mim, né? Eu tenho um espetáculo para bebês, eu trabalho com teatro físico, né? Humor físico especificamente. Não sou essa pessoa dramática, apenas. Minha pegada é humor, sou palhaço. E tem um espetáculo para bebês, que é um solo, com esse tema, né? Com o tema da morte. E tenho alguns números também que eu faço, tanto no meu espetáculo para adulto quanto no espetáculo para criança. Então, gosto de abordar esses temas polêmicos, tanto para crianças, enfim, e nos meus trabalhos. Acho que a arte tem essa função de cutucar as pessoas, né? De dar uma perspectiva, de incomodar. Mas esse trabalho especificamente, quando a Lu me convidou, eu estava saindo do processo que eu não imaginava que eu iria viver, né? Eu tinha perdido um companheiro de 5 anos de relacionamento, tinha poucos meses, e eu não entendia o que eu estava vivendo, mas eu estava me negando a viver o luto.
eu estava me negando. E, de repente, o meu terapeuta me deu uma provocada e aí abriu um abismo. Assim. Ele faleceu em maio, eu só fui viver isso com toda a intensidade em julho. E foi um processo que eu percebi, quanto mais adiava, mais difícil ficava. E aí, no final do ano, eu encontro a Lu, a Claudinha nos apresentou, né, Lu? E a Lu vem com essa proposta. Eu queria trabalhar sobre esse tema. Eu falei, opa! Eu preciso de falar desse tema. Era uma necessidade, eu preciso de processar isso que eu estou vivendo, que está tão latente no meu corpo, né? Está tão potente assim. E foi tão difícil que a Lu que me encorajou a fazer alguns rituais mágicos, né, Lu? E eu só fui revisitar, só fui no cemitério de novo 9 meses depois, né? Eu não percebia, não tinha noção. Para mim, tinha enterrado, tinha feito, tinha segurado, estava ali. E não é isso, né? O processo da morte ele envolve vários aspectos. E não adianta, depois que ela chega e bota a mão no seu ombro, amigo, encara de frente, porque não adianta ignorar, fugir, olhar para o lado, dizer que não adianta inventar outras formas. E a forma, qual é a forma? A forma é a forma sincera mesmo, de ouvir o seu coração, né? De ouvir como ele está diante daquilo, como ele... Enfim, é você se resolver com ela, né? Aí, no processo, eu resolvi, então, sentar, deixar ela sentar do meu lado, sem fazer cara feia para ela, e ficar alguns momentos em diálogo direto assim, com a morte, né? Nessa tentativa de como que eu posso traduzir você para as pessoas, como eu posso trazer a sua presença, tornar você presente, né? E quando a Lu me convidou, ela convidou para adaptar o livro. E eu li o livro e falei, mas Lu, já é uma obra pronta. Você é uma pessoa que tem muita experiência. O livro está aqui, se for preciso, a gente recorre a ele. Vamos experimentar um outro caminho? Né? E aí eu descobri, assim, a Lu falou que tinha formação em balé clássico, foi professora de balé clássico há muitos anos. No meio do processo eu descobri que ela cantava, não sabia que ela cantava. Né? Nem eu, né? Nem você, tá bom, você estudou um tempo. E, então, essa descoberta também dentro desse processo. Então, o trabalho que vocês viram é um resultado de uma investigação grande, e aí eu tenho que dar um destaque aqui muito grande, e é um trabalho que, assim, diria para vocês, de uma disciplina. Eu sempre falo quando as pessoas me procuram, eu queria muito fazer teatro, você acha que tem que ter talento? Como é que é isso? Eu falo, olha, para mim tem 3 características básicas para quem quer fazer arte, de forma geral, mas teatro principalmente. Primeiro, é ter disciplina. Segundo, é ter disciplina. Terceiro, ter bastante disciplina. Quarto, se você tiver talento, vai ajudar. Mas se você tiver esses 3, você faz o que quiser na vida. Essa é a verdade. E eu me surpreendi com a Lu, que é uma pessoa altamente disciplinada, assim, me comovia, me emocionava durante o processo, né? Porque, gente, a gente se encontrou a última vez no teatro, no dia do nosso último ensaio, antes de começar o processo da pandemia. De lá para cá, não encontramos mais nenhuma vez presencial. Mas nenhuma vez presencial. Tudo que vocês assistiram, a gente discutia, resolvia, mas quem executava mesmo era a Lu. A Lu, o companheiro dela, o marido dela, que ajudou, né, em alguns momentos, né, Lu? Lá na mão de obra, mas a solução, e foi tudo que vocês viram, é resultado de muito erro, de muito equívoco. Muitos, inclusive alguns equívocos e erros foram absorvidos, né, Lu? Falou, claro. Isso é legal. Vira, aquele cachorro latiu no meio da madrugada. Nossa, fez tanto sentido que ele latiu naquele momento.
Então, o processo também foi muito isso, assim, não luta, não resiste contra. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de idealizar meus processos. Eu não gosto, eu falo, eu não perco meio minuto do meu tempo em casa desenhando marca para os meus atores executarem. Mas eu passo madrugadas estudando como é que eu provoco a chegar em tal lugar, como é que essa pessoa pode chegar, o que é preciso que ela compreenda, o que é preciso que ela acesse nela para que ela consiga fazer isso, né? E trabalhar com a Lu foi maravilhoso, que era uma cutucada que eu dava, que tum, ela... Blá. Aí, 2 dias depois, ela me trazia o resultado. Aí ela, com aquela cara linda, maravilhosa, feliz, e aí, o que você achou? Eu falei, estamos no caminho. Ela, calma, vamos chegar lá. Não é fácil agradar essa Regina. Está indo bem, está indo bem, está indo bem, mas... Aí esse mas ela já fazia. Tá bom. Tá bom, mais uma semana de trabalho. Mas eu E devo assim dizer foi. que, por exemplo, uma das coisas mais impressionantes para mim que aconteceu na condução do Zé é que eu achava que a peça já estava bem redondinha, né? E ele falou assim, não, mas está faltando a presença da morte. E eu, quando ele falou essa frase, está faltando a presença da morte, como assim? Basicamente, a peça é sobre a morte de cabo a rabo. Gente, a presença da morte, ela está aonde? Presença mesmo, onde a gente sente que ela lá está. Pode abrir o microfone, quem tiver alguma ideia. É complicado mesmo. Na verdade, foi aí que a gente começou a inserir o silêncio. Porque quando você abre o silêncio, as pausas que, na verdade, permitem a plateia ocupar, né, a gente traz a morte. Se vocês vissem as gravações dos primeiros ensaios e as gravações depois, com essa sutileza de convidar a presença dela através do silêncio, o resultado é extraordinariamente diferente, né? Mas, enfim, é isso. Só completando. E antes da presença dela, né, Lu, ficava uma coisa meio que uma forçação de barra, né, um buscar que as pessoas entendessem de um jeito. Quando a gente passou a evocá-la mesmo, assim, abrir o espaço mesmo do silêncio, da pausa, e a Lu se permitir sentir-se perdida ou sentir processando o que ela mesma estava falando, aí a gente falou, opa! Aí ela Opa! Porque aí, como eu tinha vivido essa experiência muito recente e negado, né, esse luto, eu vivi muito isso. Eu vivi muito, 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 muito. Aquele estado de você não sabe o quê, o porquê, não vem uma ideia, não vem um sentimento que te acolhe, aí você resolve ouvir uma música, você liga o rádio aleatoriamente, a primeira coisa que toca, você desaba e não faz outra coisa a não ser chorar, chorar, chorar e fala, tá bom, vou chorar porque isso vai passar, vou chorar porque isso vai passar. Aí você para de chorar, sai do carro, mas não passa. Está ali do lado, está ali, né? Está ali com você, né? E você vai, é um processo de amadurecimento mesmo. A perda é uma coisa que nos deixa, né, de forma geral, acredito, nesse estado meio de deserto, né? Uhum. Você está perdido, você tem que sobreviver, você olha para todos os lados, você pode ir para todos os lados. Mas qual é o lado certo? Mas se você não tem um sinal, se você perder numa cidade é uma coisa, mas no deserto você só conta com a sua intuição e mais nada, né? A sorte, né? A inspiração, enfim. E eu me senti muitas vezes assim, e aí não adiantava, não era falta de amigos, eu tenho muitos amigos, mas não era conversar com ou sobre, é perceber, sentir e processar mesmo. Uhum. É isso. Gostaria de ouvir vocês. Eu também. Eu queria pegar um gancho de uma coisa que o Zé falou ali, que ele falou que achei muito bonito, quase poético.
Ele falou que na perda a gente se sente perdido. E essa história da perda é uma história que é muito ocidental, né? A gente se referir a alguém que faleceu, que morreu, como alguém que eu perdi, é um conceito que ele é ocidental, que ele é um conceito que parte do princípio de que você tinha aquela pessoa. Para você perder alguém, você tinha que ter ela. Então, você tem um apego àquele ser. Quando o estilo de vida yógico nos leva sempre a refletir sobre aquilo não te pertence. E eu sempre brinco, eu brinquei que eu sou baiano, né? E a gente tem um baiano, ainda tem mais um agravante. O baiano fala minha mãe, meu pai, e não chama pai, mãe. Coloca o meu, assim, cria bota garra e cria um apego naquilo. Então, e a linguagem reflete um estado de consciência, né? Quando a gente a maneira como a gente se expressa reflete como a gente enxerga o mundo. Então, o estilo de vida yógico e até os textos do Sikh Dharma que a gente se utiliza muito no Kundalini Yoga, por exemplo, o Japji, é sempre uma lembrança de que nada disso te pertence. Você não pode criar apego a isso, porque isso é passageiro. O que você precisa criar apego é o que é perene. Tem uma passagem, quando vocês estavam vendo a peça, eu estava vendo algumas coisas aqui sobre a morte também. Tem uma passagem de um Bani do Anand Sahib que ele fala: não se apegue à sua família, eles não partirão com você. Então, até a nossa própria família, né, que a gente ama, que a gente vive praticamente em função a eles, a gente se lembra todos os dias que a gente não se apega a essas pessoas não são suas. Se apega ao que vai ficar com você. Que é que na nossa própria conversa a gente já falou, que é a lembrança daquelas pessoas, que é o que a gente viveu com elas, nossas experiências, não as pessoas em si, né? Isso conversa muito com o conceito da Kubler-Ross, que é de que o processo de luto é um processo, primeiro, e é um processo em que a gente se adequa a uma nova realidade na qual aquela pessoa, no caso, não existe mais. Então, a gente não luta pela perda da pessoa. A gente luta porque ela não está mais na nossa vida. A gente luta porque a presença dela não está aqui mais entre nós. Então, obrigado aí, Zé, pela deixa. Fiquei refletindo aqui sobre o que você falou. Obrigada, Gururaj, lindo. Então, meninas, vocês que viram a peça, o que gostariam de trazer para o grupo? Indra. Eu gostaria de parabenizar você, né, diretor. Achei assim, um trabalho surpreendente. Me lembro de ter ido na sua casa quando você falou que estava empreendendo no projeto e me mostrou assim o que seria o início do cenário. Eu pensei assim, nossa, como que ela vai fazer isso, né? E aí eu acho que você fez isso assim, do seu coração. Você viu a criança nascer, né, Indrana? Eu vi assim como que nasce do seu coração, como que nasce da sua vida, da sua experiência, e como, né, o Zé Regino teceu isso em você até tomar essa forma, né, tocante. Eu me vi ali tocada pela peça, mesmo assim, já conhecendo o livro, já conhecendo você, sabendo parte dessas histórias, né? Mas é outra coisa, assim, ele muito corpo, muita alma, muita lágrima, as músicas escolhidas assim meticulosamente vão conduzindo,
né, o espectador em cada um daqueles lugares, nas diferentes fases, e permitindo assim esse diálogo. Então, eu dou meus parabéns assim para vocês, por você ter encarado mais esse projeto, né, na sua vida e ter feito essa dança aí, né, da arte, da relação com o que é maior que nós, né, e o que com a vida, né? E ao mesmo tempo parece que chega no momento que você está contando uma história de vida muito rica, né? E, enfim, Oh, minha linda irmãzinha. porque assim, eu falei que eu fiquei emocionada, né? Então eu queria dizer que eu te amo, não perder a oportunidade, porque afinal, cada dia um dia, e a peça é o que ela diz, né? Que a gente possa não perder nenhum momento, né? Assim, de poder lembrar e declarar amor, assim. Eu te amo muito e admiro muito e fico muito contente que você tenha me convidado para assistir e estar aqui acompanhando esse debate com vocês. Satnam, gratidão. Amor recíproco, minha querida. Amor recíproco. Eu acho que isso que você está trazendo, ontem eu tive num Def Café. Aliás, Subag, você tem que participar dos Def Cafés, eu não estou te avisando. Eu vou avisar. E a gente, nesse debate, chegou à conclusão que não é... A impermanência está aí e a gente... vida longa e morte súbita. Era o desejo que todo mundo tinha ontem. Eu te desejo uma vida longa e uma morte súbita. E aí uma das participantes falou assim, mas eu não quero uma morte súbita, eu quero me preparar, eu quero ter uns diazinhos, né? Como se a gente pudesse negociar com a morte um tempinho para a gente estar preparado, né? E uma senhorinha, que é inclusive uma das fundadoras dos Def Cafés, que são encontros para conversar sobre a morte, né? Que está bombando aqui no Brasil. Ela falou assim, sabe, para mim chega assim, que é o que eu fiz hoje, né? Então, o teu Eu Te Amo de hoje, meu bem, é lindo, porque é o que a gente tem, né? Hoje eu já lancei meu Eu Te Amo aqui para os 3 convidados de honra, porque é tão simples, né? Simplesmente dar amor, dar presença, dar constância, né? Muito lindo. Obrigada. Obrigada, querida. O que você falou, Paransevak, é que a fala dessa senhora diz muito sobre o trabalho diário que a gente tem que fazer para se preparar para a morte. Por que que a gente precisa de alguns dias ser avisado da morte para a gente se preparar? Por que que a gente não se prepara todos os dias para ela, né? Porque antes de dormir a gente não calibra a nossa mente para compreender que talvez aquele nosso dia possa ser o último, que a gente pode não acordar novamente. Por que que a gente, ao acordar, não calibra a nossa mente para talvez compreender que aquele pode ser o nosso último dia de vida e assim qualificar ele da melhor forma possível? Sim. Então, isso é muito bonito. Não é dramático, né? É só consciente. Muito bom, querido. Eu me lembrei aqui... De Prembagat, diga. Vou complementar um detalhe aqui. A partir da fala dessa senhora, também do Guru Raj, lembrei do Marco Aurélio nas meditações, né? Ele vai falar bem, acordei logo de manhã, eu já tenho na minha mente que eu posso encontrar uma pessoa injusta, ainda assim eu vou ser justo, eu posso encontrar alguém corrupto, ainda assim eu vou ser correto. Essa é uma forma da gente se preparar, né? A gente pode encontrar tudo, porque a cada dia, se a gente souber morrer, né, numa morte voluntária, consciente, né, abnegada, morrer nas nossas certezas, morrer no nosso apego, né,
como o Guru Raj também falou, do apego, a gente morrer nas nossas convicções e estar aberto, né, para a vida como ela é. A vida, ela é esse espaço do imprevisto. Então, que a gente possa deixar a vida ser a vida. Assim, a gente vai fluindo melhor, com mais entrega, porque a morte, ela traz esse ensinamento, né? Nos ensina a soltar, né? Com certeza, querido. Muito bom. Uma forma de liberdade, né? Desculpa, Dani Margaret. Eu ia falar, lembrei aqui, né? A gente tem experiências muito práticas disso no nosso dia a dia. Quando a gente tem uma sensação, assim, de que, poxa, se acabasse agora, teria valido a pena, né? E, normalmente, isso são situações, assim, que são super simples, que são momentos... que não é que aconteceu alguma coisa muito grande, é um sorriso que você recebe de um filho, de um neto, ou de uma pessoa amada, enfim, um olhar que você troca, são nuances que a gente, em determinado momento, percebe, pensa, surge um pensamento, a gente capta esse pensamento de se acabasse agora aqui, tudo teria valido a pena. Então, isso faz parte da gente. As celebrações e as pequenas mortes. Desculpa? As celebrações, né? A gente celebra pouco e a gente honra pouco as pequenas mortes, que eu acho que é o que o Prem Bhagat trouxe, né? Que é permitir que essa vida se recicle dentro dela própria. Muito bom. Tanto que alguém fez a pesquisa e de vez ou outra aparece também alguma publicação dizendo isso, o do arrependimento, né? As pessoas disseram ali antes de morrer, não arrependeu porque não teve essas pequenas atitudes, né? Dizer que ama, de dizer, olha, quer saber? Deixa pra lá, estava errado, vamos junto, né? Essas pequenas coisas que são os motivos dos maiores arrependimentos, então que a gente possa estar atento a elas. Muito bom. Faz todo sentido. Quem mais gostaria de conversar com a gente? Marcinha. Eu não sou muito boa de fala, né? Meu nome é Mantra Anand, então essa história de ser um som é meio complicado para a gente transformar o que a gente sente e vive em palavra. Mas eu vou tentar falar alguma coisa, porque eu achei a peça muito linda. Não tem muitos dias que eu estava conversando a respeito da dificuldade de se fazer um monólogo, né? Uma coisa onde você sustenta sozinha toda a fala, toda a emoção, né? Está concentrado realmente em uma pessoa só. E quando você começou a falar disso, li o seu livro, né? Mas quando você começou a falar disso, eu falei, a Luciana é muito raçuda, né? Porque você botar isso quando eu vi uma ou duas imagens, quando vocês começaram, né? Teve a parte inicial da peça, é muito raçuda. Como é que a pessoa se coloca perguntando pela sua força e pela sua energia para fazer isso acontecer, né? De certa maneira, eu trabalho com mortes, eu trabalho com os mortos-vivos, os vivos-mortos, com os diversos lutos dentro dos trabalhos que as pessoas fazem no seu dia a dia, em psicoterapia, em análise. Então, é um tema que sempre está muito presente e que eu acho que a gente acompanha muito como testemunha. Achei fantástico vocês colocarem aí a morte como lugar do silêncio, né? Porque a gente só pode falar mesmo a respeito da morte do outro. Quando a Subhagya Khalsa falou, né, que chega uma portinha que tem um lugar que você atravessa e não se sabe realmente do que está acontecendo lá, né? A gente sabe que o outro fez uma passagem, que o outro morreu, mas não se sabe de fato o que é, né? O resto de fato é silêncio. E é um silêncio que ao se tornar realmente nosso, a única coisa que resta é vida. Não tem como
Por isso vem um pouco essa certeza nossa de que a travessia é uma travessia, você atravessa a morte, e eu, desde que meus pais faleceram, que eu venho com essa questão, como é atravessar a morte, né? Então eu digo, então eu vou observar o meu dia a dia, porque essa travessia está no meu dia a dia. Então, como é que eu atravesso a morte? Porque deve ser a mesma coisa, num outro nível, porque eu vou deixar de me pertencer, mas ao deixar de me pertencer, o que resta deve ser vida, de alguma maneira, algum outro tipo de vida, né? Então, vocês me fizeram, assim, sentir, né, no corpo, não ficou muito forte, e eu anotei aqui as últimas palavras, porque achei belíssimo o texto, né? Com o corpo da morte, aprendi da liberdade, que não importam as circunstâncias, temos sempre uma escolha. Podemos escolher viver a partir do amor ou do medo. Eu escolhi viver a partir do amor, e o amor foi tanto que me trouxe novos dias e fez sair da minha boca ainda mais amor. Que eu notei, está tudo espalhando aos montes, em cima daqueles que me cercam. Ao invés de transbordar a escuridão, transbordei luz e fiquei farol. Eu achei isso aqui maravilhoso, porque essa coisa da gente seguir com a própria luz é o que nos resta sempre, né? Na travessia dos silêncios, o que nos resta é a gente poder atravessar com a nossa luz. Então, eu estou muito emocionada, consegui até falar 2 minutos, 3 minutos, porque eu sou boa de ouvir, não sou boa de falas, mas agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradeço o trabalho belíssimo, né? Eu fiquei imaginando todo o tempo, não sabia que vocês não tinham se encontrado, a não ser online, então fiquei imaginando o José Regino do outro lado, então eu ficava imaginando o que seria, né, esse movimento dele para trás, e não sabia que tinha sido um movimento online mesmo, e cada um na sua própria solidão e, ao mesmo tempo, bastante unidos, né? É verdade. Que lindo, mantra, Nancy. Lindo, lindo, lindo. Gratidão, querida. Eu queria só pegar um gancho a fala tanto de Márcia como Zé. Zé usou a palavra maturidade em algum momento, e a Márcia terminou com essa última frase de amor. E eu acho, quando eu olho para trás, o impacto da morte do Guru Seva, que realmente foi o mais impactante do que os pais. A gente sabe que nossos pais vão passar, tem uma coisa mais natural. Quando é seu parceiro que está antes de você, o impacto para mim foi muito maior. Mas que eu reconheci que foi a última dádiva a partir dessa grief, essa tristeza, que quando você permite que essa tristeza toma conta de você, de todas as suas células, e vive aquela experiência na sua integridade, deixa com a possibilidade de um grau de compaixão que para mim foi inacessível antes disso. A compaixão que vem a partir da maturidade de permitir essa experiência na sua plenitude, permite a compaixão. Então, eu lembro, Zé também falou de tantas lágrimas, quando você finalmente abriu as portas de sentir o luto, que aqui que para mim a visão é, sabe o Grand Canyon? Todo mundo já vi.
imagens do Grand Canyon que foi carbido de anos e anos da água. Well, para mim, as lágrimas faz um caminho de compaixão que me parece, eu não sei se tem outra maneira, sabe? É uma coisa autêntica, você precisa passar aquilo para que você realmente dentro de você tem habilidade de atingir esse grau de compaixão que é uma brota de amor, me parece. Lindo, lindo, Subhag, lindo. Faz todo sentido. Que é o convite, né? Para compaixão, convite para o amor. Lindo. Que delícia. Mais alguém gostaria de compartilhar as reflexões? Eu quero só parabenizar vocês pelo trabalho. Quando você disse que muitas pessoas não conseguem, né, muitas vezes assistir a peça até o final, eu achei que eu ia ser uma delas. E o quanto a morte ela é um renascimento porque existem muitas mortes e não só a física. E eu acho que eu tô atravessando um momento de luto longo. E tem aquela música do Gil, que morrer deve ser tão frio quanto a hora do parto. Então, eu vejo, assim, a dor ela vem pra gente nascer, ela vem pra gente morrer, mas ela vem sempre para esse momento de transformação e que cada morte ela traz uma lição. E eu aprendi muito com as várias faces da morte que foram apresentadas ao longo da peça. E o quanto no começo é quase insuportável. E quando a gente vai amadurecendo nesse processo e acaba se tornando algo sublime. Então, muito obrigada. Gratidão, querida, que lindo. Gratidão por ter mergulhado junto conosco. É um mergulho. Jotnarayan. Bem, acabei de assistir, né, a peça. É muito impactante. Eu realmente... Ai, não posso chorar, gente, pelo amor de Deus. Pode, aqui tudo é permitido. Lágrimas já calaram granquinho. Se eu engasgar um pouco, aquela boca, não falo mais nada. Esse é o meu problema, né? Eu me emociono demais. Bom, eu fiquei muito... Realmente, teve uma hora que teve que chorar ali, não teve como, né? Mas é uma coisa... Eu trabalhei muitos anos com viagens e a gente sempre dizia assim que o único bilhete aéreo que a gente já nascia com ele emitido era o bilhete da volta, né? Só que a gente não sabia a data, era um bilhete em aberto. A gente só não saberia qual seria a data, o destino a gente sabia, que era a volta, ou a ida adiante, não sei, né? Depende das referências aí de cada um, mas... E a gente não tocava nesse assunto, aquele bilhete fica ali naquela gaveta, na sua mesinha de cabeceira, dentro da sua agenda, ele está sempre com você, mas você não encara ele nunca, né? E é muito difícil quando uma pessoa perto de você tem esse bilhete emitido com data marcada. Pode ser. Como você colocou essas várias faces mesmo? Quando você perde um filho, quando perde a pessoa amada, os pais. Isso realmente... a mim, quando eu vivi isso, eu fiquei meio congelada. Eu fiquei achando que, como o Zé Regino, meio que não queria... Não é que negasse, eu não sei, eu acho que talvez para sobreviver àquela dor que estava me imobilizando, eu preferia achar que aquilo tudo era um sonho. Isso é um sonho. Só que não é.
que aí, se você não processar esse luto vai é como uma autofagia, ele vai te consumindo, né? Você entra, ele vai te comendo, e realmente eu vivi isso e tentei achar que era um sonho, que estava tudo bem, que não sei o quê, foi só um sonho, passou, né? Mas não é. Um ano depois eu entrei num processo de depressão que eu achei que eu não fosse nunca mais sair, porque eu não sabia o que fazer com aquele monte de dor não processada, né? não conversada, não posta para fora, porque a morte leva a gente para esse lugar do silêncio mesmo, né? Porque a gente não sabe exatamente conversar com ela. A gente passa por várias fases, eu acho, né? Pela revolta, pela raiva, pela culpa. A gente permeia todos esses sentimentos, eles ficam rodando dentro de você, rodando, e você sem saber processar, né? Realmente, ter um auxílio, assim, de outra pessoa, eu tive que entrar na terapia, lógico, senão não estava nem aqui falando, que o negócio foi me consumindo mesmo. E vai te consumindo. É impressionante. Mas é isso. Não chorei. Não chorei, nem acredito. Consegui falar. Mas eu fiquei muito impactada, fiquei impressionada. Parabéns a vocês dois que construíram esse espetáculo. É assim uma coisa. Esse monólogo, no formato que foi montado, na maneira que foi montado, o texto maravilhoso, parabéns mesmo. É muito impactante e realmente toca de uma forma muito delicada essa dor que a gente não consegue, a gente quer fingir que ela nem existe, né? É uma coisa tão assim esquisita que a gente quer, essa aí não, tudo bem, não, nem existe, mas existe, né? A gente não dá conta, né? Ela é uma bagagem muito grande, assim, se a gente não está preparada. E eu acho que a gente nunca está, né? Por mais que eu tenha que fazer esse trabalho que o Guru Raj fala, que o Prem Bhagat fala, dessa coisa de abandonar, de soltar, desapegar, não é muito fácil. Eu acho que essa nossa cultura ocidental, o negócio cola, né, na gente. Não é muito fácil desapegar, não é igual Mas eu fiquei, olha, muito bem, olha, muito maravilhoso. Parabéns, viu? Vocês dois que montaram isso corajosamente, está um espetáculo mesmo. Fiquei de queixo caído. Gratidão. Parabéns. Gratidão. Amei. E a gente tem um pedido, né? Porque hoje o nosso desafio é pegar e repercutir a peça. Então, se cada um de vocês que se sentiu tocado, sabe, procura 3 amigos, conversa, encoraja, assistam até o fim. Eu tenho conhecidos nossos, né, que ela ligou para mim e falou assim: nossa, minha amiga, depois da 3ª vez conseguiu ir até o fim. Porque, na verdade, mexe na dor, mexe. Então, ele é um processo para ser repercutido de mãos dadas, né? A gente fala assim: essa é uma peça para a gente assistir de mãos dadas e com a caixinha de lencinho do lado. Mas, ao mesmo tempo, ela é um convite para que a gente possa se apropriar dessa sabedoria, né? Olhar a morte como uma professora e olhar tudo que a gente tem que aprender com a questão da finitude, da impermanência, que como o Guru Raj trouxe, não é ocidental, mas é o convite para todos nós habitantes do planeta, em especial no contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente espera de coração que vocês repercutam, comentem, se inscrevam no nosso canal, né? E possam dar as mãos conosco, porque a gente está realmente numa caçada a essa nova perspectiva, a levá-la, né? E a lembrar as pessoas que elas têm uma escolha. A gente sempre tem uma escolha. E eu tenho que me lembrar disso todo santo dia.
porque assim, é só pegadinha que são. Mas eu acho que faz parte, né, gente? Por isso a nossa prática no Kundalini Yoga, né, eu acho que ela é para a gente não se perder desse centro onde somos espíritos vivendo uma experiência material. E a gente vai precisar sempre conclamar essa perspectiva diante das perdas, porque elas serão sempre presentes, né? Até que a última perda seja a da nossa própria vida. Então, assim, em nome meu e do Zé Regino, estamos muito agradecidos, especialmente esse trio maravilhoso que se uniu a nós, a todos vocês que acompanharam a gente até o final. A Amirit Prit, pelo visto, ela está tentando entrar, ela já me mandou mensagem, porque ela pensou que era 6 horas, então deu uma confusão, mas depois eu falo com ela, com calma. Mas eu acho que chega a hora da gente encerrar esse papo maravilhoso. Com muita, muita gratidão pela presença de vocês e com muita fé que vocês se unam a nós na repercussão dessa mensagem, dessa peça, desse espaço. E, inclusive, abertos, né, Zé? Se vocês quiserem reunir grupos dentro, como, por exemplo, você das Prendev, dentro de um contexto da gerontologia ou de pacientes de câncer, para a gente abrir essa conversa, a hora é agora, né? A gente quer fazer esse trabalho de repercussão. Aliás, tem uma vaquinha também, quem quiser contribuir, só me fala no privado que eu mando o link para a gente poder continuar com essas lives e nesse processo, porque não é a arte em si, mas é a mensagem e a discussão que a gente abre a partir da arte, né? Certo? Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, muito agradecido mesmo. As palavras foram lindas, maravilhosas. Ouvir cada um aqui, muito especial, muito especial. Muito mesmo. Gratidão. Muito mesmo. E nosso trio Maravilha, vocês estão sempre convocados, que vocês nadam de braçada no tema. Maravilhoso. Maravilhoso. Amo vocês. E tenho o privilégio de ter tido esse final de tarde, domingo, nessa presença maravilhosa. Isso. Beijo. Tchau. Tchau.